Bom, meu nome é Jorge Costa e faz tempo que eu tenho conversado com o mestre para a gente bater um papo sobre algumas coisas que eu considero importantes na formação não apenas do atleta, mas do indivíduo, né? Eu tenho uma crença que eu carrego comigo há muitos anos, de que ninguém consegue ser bom em algo sem antes ser uma pessoa melhor. Difícil ser um bom atleta se a pessoa é uma má pessoa. Tudo que ela tiver de ruim, ela carregará para qualquer área da vida que ela execute, que ela faça, que ela empreenda. Porque ela é uma má pessoa. Quando eu falo uma má pessoa, não necessariamente é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não cuida da própria formação, do próprio caráter. Está cheio de gente assim em todas as áreas. Faixa preta que não vale o cocô do cavalo do ajudante do bandido. Mau caráter, gente ruim, né, que é incapaz de socializar o conhecimento, que é incapaz de abraçar o outro com interesse genuíno de ensiná-lo, de ajudá-lo a crescer, que é a natureza principal de um bom professor, mas também é a natureza de um bom aluno, estar pronto para aprender toda hora, inclusive com o menos graduado. E às vezes a gente deixa de dar atenção àquele indivíduo que está começando, porque acha que o cara está começando, nada tem para me ensinar. E a arte marcial cobra esse preço. Eu comecei a entender, inclusive, como os ensinamentos da arte marcial, do tatame, do boxe, do jiu-jitsu, do muay thai, do karatê, enfim, ela forja de fato o caráter, se você tiver um bom mestre. Mas também ela desvirtua, se você não tiver alguém atento para aquilo que o aluno está fazendo. Se o mestre for excessivamente vaidoso, essa vaidade vai passar para os alunos. Se ele for soberbo e arrogante, também passa. Porque a liderança é como a lei da gravidade, né? É de cima para baixo. Os alunos acabam sendo o reflexo daquilo que o professor é. E aí, muito cuidado, cada professor tem que ter para se vigiar. Para olhar, poxa, o que eu estou fazendo, bicho? Eu fui soberbo, eu estou sendo arrogante, né? E aí nós vamos bater um papo, que não vai demorar, talvez 40 minutos apenas, mestre. Mas muito nesse sentido, porque eu tenho feito isso em algumas outras academias, né? Fiz na academia de karatê, fiz com o professor Cupim, com o pessoal do Krav Maga. Eu tenho uma relação com arte marcial muito antiga, né? Vocês me veem aqui no boxe, né? O coroa do boxe. Eu comecei arte marcial aos 10 anos, fazendo Kung Fu Shaolin do Sul, né? Ainda, garra de águia chamava, né? Muito focado nas formas, né? Nos katas, no caso do Kung Fu é kati. Depois eu fiz capoeira há muitos anos. Depois eu fui para o Shaolin do Norte, que é um estilo... Shaolin do Sul e do Norte, pessoal, a diferença é que um usa muito mais perna, em função do terreno, né? Quando a China, quem estava num terreno mais acidentado, tinha que ter golpes mais curtos, porque não tinha muito como você usar, né, o ambiente mais aberto. Quem estava num ambiente mais de planície usava muito perna, porque tinha como se mover, né? Então ficou essa coisa do Shaolin Sul e Norte. Depois eu treinei um pouco de Muay Thai, foi onde eu lesionei o joelho e sou meio quengado até hoje. Fiz um pouquinho de MMA em Juazeiro com o Cupim. E aí conheci essa maravilha que é o boxe aqui, né? E conheci essa família que são vocês. É muito bom estar na academia Let's Go, muito bom. Porque nós temos aqui pessoas que vivem a arte marcial no coração. Vocês, professores, a gente vê a dedicação. Então eu realmente fico muito feliz em estar aqui. E quero compartilhar com vocês parte disso que eu acredito que pode ajudar a gente fora do tatame. Alguém já teve uma depressão aqui? Já ficou deprimido? Né? Teve um momento da minha vida em que eu fiquei me achando realmente um lixo, né? A mulher ia trabalhar e eu não tinha força para ir trabalhar. Quem tem depressão sabe como é isso. Você perde todo o ânimo. Você se acha um inútil. E eu nunca esqueci, cara, que um dia eu estava deitado na cama sem coragem de me levantar, a mulher ia trabalhar. E eu fiz a seguinte pergunta. Cara, eu devo ser bom em alguma coisa. Não é possível. Não é possível que eu seja esse bosta absoluto. E eu comecei a pensar, mestre. Disse, cara,
Porra, eu fui bom lutando, eu fui campeão de sandá, né? Porque o sandá é a luta do Kung Fu, né? Campeão cearense Norte-Nordeste. Rapaz, eu sou bom nesse negócio. Eu vou pra academia, de novo, vou voltar, tinha parado, né? Fui, levei, apanhei muito mais, naturalmente, eu estava de volta, né? Mas com mais ou menos 2 meses, eu já escutava assim, cara, esse cara é bom, esse cara... Poxa, esse bicho é diferente. Aí, cara, eu fiz a seguinte reflexão. Para eu ser bom nisso, eu preciso ser bom em muitas outras coisas. Para nós sermos bons na arte marcial, é obrigatório que nós sejamos bons entendendo o conceito de tempo, o conceito de espaço, a resiliência, a perseverança, a capacidade de apanhar sem chorar, a capacidade de cair e levantar, a capacidade de ler o outro. Eu tinha muita facilidade. Quando o cara fazia isso aqui, eu digo, vem, né? Porque você começa a ler a pessoa. Quem faz sparring mais tempo, a gente lê a pessoa. Às vezes a gente não sabe explicar por que se livrou do golpe que o cara lançou. Não sabe. Porque não tinha como saber. Mas por alguma razão, o organismo tem a memória daquilo e um movimento que você não sabe explicar por que o cara fez, você sacou que ele ia fazer aquilo. Já passaram por isso? Sim. De se livrar de um golpe porque você não sabe, instintivamente, você não sabe explicar, aliás, racionalmente, mas o teu instinto te livra. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu disse, cara, a arte marcial vai me salvar dessa visão de que eu não sou bom em nada. Porque eu preciso ser bom em muita coisa para ser bom na arte marcial. E aí foi quando eu comecei, bicho, a me curar, digamos assim, né? Sem precisar de uma terapia e tal e tal. E toda vida que eu penso em me diminuir, eu retorno a essa história. Cada um de nós aqui tem habilidades que são únicas, né? Cada um tem. E elas são lapidadas às vezes aqui na academia. Com um bom professor que percebe que você tem uma habilidade maior para isso, para aquilo, que você tem facilidade para socar, para dar joelhadas, enfim, os professores mapeiam esses talentos também. Mas cabe a nós fazermos também a nossa parte. E eu tenho visto, pessoal, que há uma tendência hoje da vitimização. Todo mundo acha que é merecedor de tudo. Todo mundo acha que vai receber alguma coisa. E está pouco disposto a pagar o preço pelo sucesso que deseja. O cara quer o pódio, mas ele não quer o suor. Ele quer a medalha, mas ele não quer a porrada que ele levou. Né? Ele quer ser vitorioso, mas ele não suporta o tédio de treinar a mesma coisa todo santo dia. Mas, filhos, essa que faz a diferença, queridão. Mas o cara precisa ter o aplauso, ó bicho. Alguém precisa olhar. Ele precisa que alguém diga que ele é foda. Porque senão ele perde o gostinho de treinar. Né? É o famoso mimizento. Eu preciso ser visto. Porque se eu não for visto, não vale a pena treinar. Eu preciso que alguém bata palma. Eu preciso de uma estrelinha. Essa não é a mentalidade de um campeão. Não é. A mentalidade de um campeão, e a gente observa isso se a gente for ver o histórico dos campeões, é que o cara se levanta puto, mas vai treinar. Ah, mas eu não estou motivado. Se lasca a motivação, meu filho. Motivação é coisa de gente fraco, meu irmão. Porque você não vai acordar motivado todo dia. Então, se você só treina, só se esforça quando está motivado, será muito difícil você ser um campeão, de fato. Por quê? Porque a vida é para quem lida com o desconforto. Não existe crescimento, pessoal, sem desconforto, bicho. Você tem que sentir a dor, você tem que cansar, você tem que estar pronto quase a desistir e dizer, eu vou fazer mais um. Só cresce no desconforto. E eu tenho observado, ao longo da minha vida como professor, que nós estamos com uma geração que abomina o desconforto. O cara dá uma pressãozinha, o cara abre. Mas sabe o que é ruim, cara?
o cara leva essa mentalidade de fracassado para onde ele vai, ó. Ele vai trabalhar numa empresa, ele é o cagão que ele é na academia, ele é o cagão na empresa. Ele precisa ser visto na empresa para ele fazer o trabalho dele, ele precisa ser reconhecido. Ele não consegue chegar mais cedo, sair mais tarde. Não consegue. Né? Aí o cara escuta muito aquilo, né? Deixa de ser babão. Vocês já ouviram isso? Cara, para que tu está fazendo isso? Mas deixa de ser babão. Tu vai enricar o professor, vai enricar o empresário, o patrão. Essa mentalidade do mimizento dentro do tatame, ela é exportada para fora. Assim como a fortaleza de vocês aqui pode servir para que vocês sejam homens e mulheres mais fortes aonde vocês forem. Mas precisa vigiar algumas coisas. Eu vou falar 3 coisas que eu acho que a gente tem que vigiar constantemente. A primeira delas é a soberba. É bíblico, né? A soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Cara, tu tá no topo agora, macho. Mas pode não estar amanhã. Bicho, tu é o fodão, mas um cruzado pegando na ponta do queixo, macho, tu desce. Desce não? Então, bicho, baixa a bola, camaradinha. Baixe a bola. Não estou falando do indivíduo ser subserviente. Eu estou dizendo da humildade de saber que o mundo gira. Ah, uma vez eu estou aqui, depois eu estou aqui, depois eu estou aqui. E essa a vida, bicho. Alguém já viu um monitor cardíaco aqui? Aquele monitorzinho que faz assim? Já viram? Quando é que tem morte no monitor? Quando está assim, né? Está morto. A vida é isso aqui, ó. Na hora que ela fizer isso, cara, tu tá morto. E se a gente não entender que a vida é isso aqui, que às vezes eu estou em cima, às vezes eu estou embaixo, às vezes eu estou melhor, às vezes eu estou pior. Mas essa é a vida. Essa é a forja dos guerreiros. É a resiliência. É o que o Nassim Taleb chama de... lembro já o nome do livro. Antifrágil. É mais do que resiliente. O antifrágil é aquele que fica mais forte onde ele foi ferido. Ele fica mais poderoso onde ele sofreu. Ele cria uma crosta de força em que naquele lugar eu não lhe atinjo mais. E aí você começa a ficar imbatível nisso. Mas tudo passa primeiro, naturalmente, pela cabeça. Então a soberba é uma merda, desculpa a expressão. Porque ela faz tu achar que é maior do que o que tu é. Segunda coisa, a inveja. Poucas almas são mais cebosas do que a alma do invejoso. Porque o invejoso tem uma característica muito ruim. Ele não quer apenas o que tu tem. Ele quer que tu perca o que tu tem. Não é que ele quer só ser tão bom quanto você. Ele quer que você comece a ficar ruim. É uma alma cebosa. Entende? E às vezes, pessoal, a gente aponta o dedo para o outro e deixa de se olhar no espelho e dizer assim, cara, eu sou esse cara, ó bicho. Um dia eu parei, olhando as redes sociais, e eu me toquei que eu estava sendo invejoso com relação ao cara. Porque o cara todo dia estava treinando, bicho. O cara todo domingo estava na igreja. Eu disse, rapaz, esse bicho é um papangu. Aí eu parei, macho, aí pensei, caralho, bicho, eu fui um invejoso da porra agora, bicho. O cara é massa, bicho, o cara tá treinando todo dia, 5 horas da manhã, meu irmão. Indo pra igreja, bicho. Isso foi inveja que eu senti do cara agora, que coisa horrível, eu fui rezar, meu irmão. Eu vi que eu estava sendo um merda ali. Então, a inveja é outro veneno para a alma da gente. E tem um terceiro veneno que pode pegar qualquer um, que é a vaidade. Né? Só faço se ver, se alguém estiver vendo. Não vou treinar sem que ninguém esteja vendo. Eu preciso ser aplaudido, eu preciso da estrelinha no peito. Um bom atleta, se ele estiver corroído por essas 3 coisas, ele será um atleta até campeão eventualmente.
mas ele não vai durar. Ele será expurgado pela academia, porque ninguém quer alguém com um caráter tão podre quanto alguém que é soberbo, vaidoso e invejoso. E ele não cresce. Se ele for um professor, então ele arruína toda uma geração. Toda uma geração. É preciso, cara, que a gente se vigie nisso, porque às vezes a gente acha que a gente é perfeitinho. Não, eu não faço isso, Ave Maria, eu não tenho inveja. Não, eu não sou soberbo. Né? Se botar duas asinhas, o cara sai voando. E a gente não tem a franqueza de se olhar no espelho. Pessoal, se a gente não tiver a coragem de se olhar no espelho e dizer com muita franqueza quem eu sou, a gente não cresce. É preciso encarar as nossas fraquezas com seriedade. Cara, eu sou esse bosta mesmo, cara. Eu tive inveja do cara, bicho. Que coisa triste. E no treinamento, isso ocorre muito. Às vezes o cara deixa de prestar atenção no que ele está fazendo para olhar o que o outro está fazendo. E essa comparação também mata o crescimento. Porque a sua medida passa a ser a medida do outro. Não pode ser assim, cara. Tu tem uma habilidade que eu não tenho, macho. Tu vai fazer certas coisas, cara, que eu jamais farei. Por quê? Porque eu não tenho essa pegada que tu tem em um golpe tal. Mas eu sou bom em outra coisa. Eu tenho que prestar atenção nessa coisa. Eu tenho que melhorar isso que tu fizeste, que eu não faço. Eu tenho que melhorar. Mas eu não posso me desesperar para ser você, meu irmão. Você é você, com as suas habilidades, com o seu jeito, com os seus cacuetes, com o seu jeito de bater, de fazer. E essa é a singularidade, bicho. É a nossa grande potencialidade. É porque você é diferente que eu preciso de você. Se fosse todo mundo igual, era uma merda. O que eu ia aprender com todo mundo igual? Me diga aí, o que a gente aprende se fosse todo mundo igual? Um é mais elétrico, né? Tem o 220 aqui, não tem, né? O menino? Tem o 220 aqui. Aí tem o doido aqui que vive no monstro. E ele chega só para dar porrada na gente. Tem outro ali que... É assim, cara. E essa riqueza de gente, de pensamento, de qualificação, é que enriquece a academia. É preciso ter atenção a isso, tá? O sentimento de que alguém deve alguma coisa a você também destrói, né? Ninguém deve nada. Você achar sempre um injustiçadozinho, né? Poucas coisas destroem mais a gente do que a autopiedade. Ter pena de si mesmo. Não, porque eu passei fome, porque eu tenho piolho, mamãe tem caspa. Sim, bicho, daí, bicho. Já era, cara. Tu tá no outro canto, cara, agora. Você não pode ruminar o seu fracasso a vida toda. A sua dor a vida toda. Você não pode viver achando que alguém lhe deve alguma coisa porque você foi um cara humilde, passou fome. Beleza, parabéns pelo teu sucesso, tu superou isso aí. Pô, então deixa de mimizento, deixa de ser mimizento, cara, vira a página. Porque essa coisa de esperar que os outros tenham pena da gente também nos destrói. Você não revela a sua fraqueza. A pessoa, é aquela história. Se você nada com tubarões, não sangre. Você se arromba. E tem gente que acha que deve contar as agruras, né, os traumas, as coisas para todo mundo. Porque ela acha que se o cara sentir pena, vai gostar mais dele. Pô, se sentirem pena de mim, vão gostar mais de mim. Não, cara. Não é assim. Nós gostamos de vitoriosos, de gente forte, de gente decente, de gente capaz. E é muito ruim viver uma vida em que você só confia que será gostado se alguém tiver pena de você. É uma vida triste. Assim como é triste você só viver da aparência que o Instagram e as redes sociais demonstram. Todo mundo tem dor, negado. Todo mundo está sofrendo. E faz todo sentido do mundo que eu só poste as coisas boas no Instagram. Eu não sou doido. Estou ficando doido para postar minha desgraça. E aí essa ilusão de que o outro tem uma vida mais feliz, que o outro está treinando mais, que o outro é melhor, que o outro é mais... Isso acaba com a gente porque a gente passa a fazer da vida da gente a comparação com a vida do outro. Aqui dentro e fora. Outra coisa que eu tenho observado, né? Às vezes a gente está treinando aqui e tem um cara que bate mais forte. Tranquilo? É o estilo dele.
O cara faz beicinho, ó. Aí porque bateu, sim, bicho, bateu. É isso, sobrou um pra ti no teu pé do vidro. É isso, cara. Não quer sofrer assim, vai fazer beat tênis, querido. Né? Vai fazer outra coisa. Eu não gosto, eu acho que nenhum de vocês aprova, é a covardia. Mas você está numa troca franca, às vezes escapa uma pancada mais forte. Às vezes uma finalização mais agressiva. Cara, é do jogo, negrada. É do jogo, meu irmão. Aqui é uma academia de artes marciais. Né? É do jogo. Então nós temos também, quando vê alguém pegando gás, pegando ar, né? Ei, mas tem calma, mas é assim mesmo, isso é do jogo. Você faz muito isso, né? Você diz assim, sim, um dia desse eu estava no treino aqui, assistindo o treino das feras de tarde, das 11. Aí alguém levou uma porrada e, desculpa o quê, mas bora. Ah, não foi ali, não pega que eu estava treinando o pessoal ali. E o cara deu uma porrada no outro, assim, pegou mesmo, né? O pobrezinho chega, sai assim, troncho. Aí, não, desculpa aí o quê, mas bora treinar. Pronto. Porque é isso, né? E às vezes a gente sente isso. Às vezes a gente sente que em algumas situações, a gente não consegue se enxergar como irmãos de treino. Que de vez em quando vai sobrar uma pancada mais forte, mas eu tenho que contar com você para isso. Você tem que ter a consciência de que aquela pancada você deu, às vezes, numa força até excessiva, não foi uma maldade. Bicho, adrenalina, quem luta sabe o que é ter adrenalina, negada. Quando você solta um golpe às vezes. E é preciso a gente ter consciência, né, de que nós somos irmãos de treino. Se eu levei 2 cruzados seguidos, a culpa é minha, negada. Não é não? Não é minha não. O cara deu um, macho, deu outro. Eu nunca esqueci, eu treinava com um professor, que era um estilo mais Shaolin, mais antigo. Meu nome é Jorge Wellington da Costa, ele me chamava de Wellington. E eu tava lutando, cara, e toda a vida eu batia, né, e baixava. Hoje eu nem, até para dizer que eu não subia a mão, eu tava subindo, né, porque o boxe. Mas eu fazia muito isso, né. Eu fintava aqui e entrava. E ele, Wellington, levanta a guarda. Sim, professor, sim, professor. 5 segundos depois, Wellington, levanta a guarda, Wellington. Tá bom, professor. Mas na terceira vez ele mandou o cara sair. Bora, Wellington. Mas quando eu fiz isso, eu fui entrar, eu levei um tapa no pé do vidro, que até a identidade ficou roxa na minha carteira. Você acha que no momento seguinte eu baixei a guarda? Não. Aquilo foi uma lição para mim, né? Se você não escuta, você vai sofrer, né? A dor, né? De você não ter sido atento. Isso vai acontecer no treinamento da gente. Aqui é uma fábrica de campeões. Eu vi essa semana, nós temos uma aluna nossa que está entre as 10 mais casca-grossas do Brasil, não é isso? Do Brasil é do mundo. Cara, vocês acham que isso é pouca coisa? Nós estamos em uma academia que tem um atleta ranqueada mundialmente, 2, né? Tu também tá lutando no exterior, esse aqui é outro monstro, esse aqui é outro... Rapaz, professor, pessoal, nós estamos em um lugar com uma elite de gente boa para aprender e para ser. Nós temos que nos ajudar, nós temos que fortalecer um pouco mais essa família, participar mais das coisas. Nos ajudarmos e ajudarmos o atleta que está treinando conosco e que vai lutar. Eu vou ser o saco de pancada. Eu vou sim, eu vou. Eu quero que ele ganhe. Arrocha, meu filho, taca o pau aí. Porque eu tenho que ajudar, bicho. Nós estamos em uma academia que temos campeões ranqueados mundialmente, meu patrão. Então, essa coisa, eu queria que nós começássemos o ano com essa mentalidade. Poxa, como eu estou num lugar bom. Como eu estou treinando numa equipe massa. Eu não posso decepcionar. Eu não posso ser ruim por conta da minha preguiça. Não posso, eu não tenho esse direito. E sabe de uma coisa, negrada? Se nós não vencermos o despertador, nós vamos vencer muito pouca coisa na vida. Se o cara não consegue definir que vai treinar todo dia aí, é difícil ele conseguir ser constante em outra coisa.
Eu digo isso porque eu tenho um temperamento chamado temperamento sanguíneo, né? Existem 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, o fleumático, né? O melancólico, né? Esses são os 4. Cada um deles tem característica. O meu, por exemplo, que é o sanguíneo, eu pego corda ligeiro e esmureço ligeiro. Eu estou num gás danado aqui, de repente eu preciso de ideia nova todo dia. Aí eu faço 2, 3, aí para a outra. Não é assim o sanguíneo? Na verdade, professor, permissão. À vontade. Nós temos os 4, só que dos Um 4, predomina. Isso. Nós sempre vamos alternar em certa medida, mas o temperamento que mais me domina é o sanguíneo, é o inconstante. Então, pessoal, eu estou dizendo que a constância é importante, pessoal, porque eu sofro com a inconstância. Houve um momento na minha vida, pessoal, que se eu tivesse sido constante, eu era um lutador excepcional. Porque eu me esforço aqui para lascar quando eu estou treinando. O mestre às vezes chega, ei, Jó, diminui aí. Mas é porque eu não consigo diminuir. Eu tenho essa coisa do elétrico, mas eu não tenho constância. Então, quando eu estou falando isso, eu não estou falando porque eu sou o fodão, não, da constância, não. Eu estou dizendo é porque eu sinto o peso da inconstância. Eu sinto como isso faz mal a mim, aos projetos que eu executo pessoalmente. Eu sei quanto é ruim começar a ler 6 livros, só terminar 2. Está vendo como a inconstância não é só uma coisa do treino, de uma coisa ou outra, mas ela permeia a vida inteira da gente? Quem é inconstante tem que vigiar a inconstância. Quem é colérico tem que vigiar a ira. Né? Quem é fleumático tem que vigiar a capacidade que ele tem de nunca entrar em conflito nunca. Cada um de nós tem essas características que nós temos que nos conhecer para vigiar, para crescermos juntos, tá bom? E para terminar, eu acho que, se vocês quiserem fazer pergunta, pessoal, eu estou só falando porque eu falo para lascar, mas fiquem à vontade para, sei lá, questionar ou perguntar, como um amigo, né, fez a intervenção muito boa. E tem outra consciência que eu vou até trazer para vocês. Deixa eu pegar aqui um quadro que eu tenho lá no meu escritório, que me orienta muito, certo? E às vezes a gente esquece. Eita, deu vontade de tomar um agora, ó. Pessoal, esse quadro eu tenho lá no meu escritório, certo? Aqui tem em latim, né? Tempus fugit, e aqui tem memento mori. Em cima diz, o tempo passa, e embaixo diz, você vai morrer. Forte, né? O tempo passa e você vai morrer. Se nós tivéssemos essa consciência clara da finitude, de que você não é eterno, eu não sou eterno, você não é eterno, a gente se preocupava mais em não perder o momento presente, em estar presente onde você está. Isso vale para o treino muito. Pessoal, um treino que você faltou podia ser aquele treino que ia fazer aquele ajuste da pegada, né? Aquele ajustezinho da esquiva, mas você faltou naquele dia. E aquilo só vai se repetir daqui a 2 meses. Você perdeu, não foi um dia não, bicho. Você perdeu 2 meses de um ajuste que podia ser feito porque tu não veio naquele dia, bicho. E pode ter certeza que todo treinamento perdido não volta. É outra coisa. Então, toda vida que a gente falta, eu, que sou inconstante, eu sinto isso. Às vezes eu passo uma semana sem treinar, quando eu volto, parecia que eu estava preso num sarcófago por 2 anos, meu irmão. Eu tenho vou fazer 55 anos, bicho. Eu me esforço para fazer o melhor, para terminar um treino. Mas eu sinto a diferença quando eu paro de treinar. Então não é uma falta, pessoal. Não é um dia que eu faltei. É aquele dia que podia ser o ajuste que você deu. Para daqui a 2 meses o cara fazer uma luta impecável. Mas ele não veio naquele dia. E agora ele só vai ter esse ajuste se tiver daqui a 2 meses, porque aquela situação dele no chão, com aquela pegada, só acontece naquela hora. E você viu. Ei, mas peraí, parou. Isso aqui não é assim não, se ajusta. Mas o cara faltou no dia, ó, bicho. Então, essa importância que eu queria que nós tivéssemos esse ano. A consciência clara da finitude da gente, de que a gente pode se acabar a qualquer momento, e de que o momento tem que ser vivido da forma mais integral possível. Esteja no momento em que você está presente. Às vezes, eu digo muito à minha mulher, mestre, eu detesto musculação, tenho que fazer porque diz que velho que não faz musculação tem Alzheimer, mais fácil, né? A panturrilha é o segundo coração, essas coisas todas, né? Tem que fazer.
puto, mas eu tenho que fazer. Eu fiz uma matrícula agora lá em Fortaleza, numa academia. A mulher disse, foi bom, eu disse, foi péssimo. Mas Mas eu vou, né? E aí eu digo sempre a minha mulher e a Letícia, que fazem Muay Thai aqui, a minha mulher, ela veio toda assim, não sei se eu vá. Ela diz, eu estou apaixonado pelo Muay Thai, mas faço perder a musculação. E tem uma explicação na minha cabeça para isso. A musculação, ela é um esporte, digamos assim, solitário. Você tem chance de, na hora que você está na musculação, você começa a pensar na conta, né? No chifre. Você tem como pensar nas coisas enquanto você está levantando peso. Aqui não, se você pensar, você leva um soco. Se você pensar, você é finalizado. Então, a arte marcial exige que você esteja integralmente no momento. Isso, cara, é um treinamento absurdo de foco, cara, de você ter foco na coisa. Bicho, eu estou aqui fazendo o quê? Uma redação, fazendo uma bananada, amarrando o sapato. Por isso que os chineses e os japoneses são tão metódicos. Tudo deles é um detalhe. Por quê? Porque ele diz assim, eu tenho que estar presente naquilo que eu estou fazendo, integralmente. Não é uma parte. Se a gente levar isso para o treino, nós vamos melhorar como atletas. E melhorando como atleta, desse jeito, a gente melhora em qualquer lugar que a gente esteja. A gente começa a ser visto como alguém que se doa para aquilo. Eu sempre digo, vou repetir para vocês, a diferença do ordinário para o extraordinário é só uma, o extra. Só uma. Um é ordinário, outro é extraordinário. Alguém que entrega mais do que aquilo que é ordinário. Ordinário no sentido etimológico da palavra, né? Daquilo que é rotineiro, daquilo que é comum. Todo extraordinário entregou mais do que aquilo que foi pedido dele. Aí ele deixa de ser ordinário, aquilo que está na ordem, e passa a ser extraordinário. A arte marcial exige que nós sejamos extraordinários dia após dia. Às vezes é 1% que você melhora. Mas quem está parado já está para trás. Precisa andar, devagar, mas andar. Então, essa era a minha mensagem. Eu espero que esse ano a gente se encha de boas energias, de ação, que nos ajudemos como família, let's go, a sermos pessoas melhores, atletas melhores, mas sobretudo homens e mulheres melhores, porque eu acho que é isso que o mundo precisa. Nós somos exemplos. Por onde nós andamos, bom ou mal, mas nós somos. Quando eu tinha 20 anos, meu pai é livreiro. Só para terminar, meu pai é livreiro, tá? Tem 83 anos, todo dia sai para vender o livro dele, meu mestre. Todo dia. Minha mãe é professora de escola pública, aposentada. E um dia eu vi meu pai sofrendo muito, carregando uns bichos de livro, porque livro é bicho que pesa, viu, negada? Pesa, viu? E eu disse, rapaz, eu vou sair do meu trabalho e vou ajudar meu pai a vender esse livro. O velho está se lascando aqui. E eu pedi as contas, minha mulher quase morre, né? Porque eu tinha um trabalho estável e tudo. Meu passei, para ajudar meu pai. E aí, não sei se vocês já andaram no ônibus, confortável ônibus com o Ceará Aldeota, mas eu ia vender livro lá no Palácio do Governo, ali no mausoléu do Castelo Branco, né? Que é na... Barão de Estudas, tinha? Não é abolição, não é? Ali? Barão de Estudas, lá no final, já descendo para a praia. Aí o ônibus vinha, Palácio do Governo, onde ficou o mausoléu do Castelo Branco. Aí eu descia ali naquela Casa do Frango, que era na esquina, que o ônibus dobrava ali, e eu ia a pé até o Palácio do Governo, cheio de livro, uma bolsa de livro pesada pra caralho. Rapaz, quando eu cheguei no Palácio do Governo, que eu fui subir na escadinha para vender o livro, aí o segurança me barrou, né? Aí para onde? Então eu vou vender livro aqui, meu pai me mandou. Não, meu irmão, foi uma repartição pública, mas tu não pode estar entrando para vender coisa aqui não. Negada, eu arriei as duas bolsas de livro, suado que só o diacho, amaldiçoei esse elemento até a 4ª geração, mentalmente, né, que eu não sou otário. Aí eu disse, mas rapaz, meu pai mandou vender livro aqui, rapaz. Aí ele disse, quem é teu pai, macho? Aí ele disse, é o Costa Neto. Aí ele deu um risozinho, abriu a porta do departamento de informática, que eu vendia muito livro de informática na época. Ei, negado, Costinha tá ficando rico, rapaz. Já tem até um ajudante. Entra, macho. Aí eu entrei. Quando eu saí de lá, eu fiz a seguinte reflexão. O nome do meu pai abriu aquela porta. Mas podia ter fechado. Se meu pai fosse um canalha, um picareta, dizer, vai, sai daqui, macho. Teu pai é um bandido, safado, mau caráter. Não podia?
Mas ele abriu e disse, entra, macho. E o nome do meu pai abriu muitas portas depois. Passou a ser minha responsabilidade que os meus filhos, em qualquer lugar que chegue, não tenham o desprazer de dizer, de ouvir, seu pai é um canalha. É minha obrigação. Cuidar do nosso caráter é a obrigação de cada um de vocês. Para que toda a vida você possa andar de cabeça erguida e o cara, quando você passar, o cara dizer, rapaz, esse cara é gente boa demais, rapaz, essa menina é excepcional. É uma escolha, negrada. É uma escolha que você faz. Eu não quero ser um bandido, mau caráter, um sacana. Eu não vou sacanear as pessoas. Sabe por quê também, cara? Porque às vezes o mal que tu fizeste, ou o bem, não volta para ti, mas volta para o teu filho, para a tua filha. E foi sua responsabilidade, o bem ou o mal que voltou. Essa forja de campeões aqui, no ringue, tem que transbordar para a vida da gente. Nós temos que fazer desse tatame, desses amigos também, o nosso espelho, nos ajudarmos. Porra, se vê o cara errando, se vê o cara tomou uma decisão errada, ajuda. Porque esse cuidado com o caráter, bicho, é muito pessoal. E eu digo uma coisa, é muito bom ser aplaudido na entrada, mas é muito melhor ser comemorado na saída. Esse cara é excelente. Porque na saída é que você vê a verdade. Quando você está saindo, isso não vale merda. Então é muito melhor que ao sair as pessoas digam, que cara legal, porra, que menina gente boa, cara, que coisa boa estar perto dessa pessoa. Madre Teresa dizia que você nunca deixa alguém, a presença de alguém, sem que a pessoa fique melhor do que estava antes de te encontrar. É difícil? Não. Às vezes é um abraço, é um sorriso. Ei, cara, tudo bom, é uma alegria, é um negócio que você... O cara diz, porra, mas toda vez que eu encontro esse cara eu fico mais alegre. É difícil? Custa caro? Custa não. Tranquilo? Mestre, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Eu vou só explicar isso aí que eu não expliquei, né? Nós temos o Código do Guerreiro aí e nós temos uma segunda página. Tu nem recebeu, né? Vou entregar já a vocês. Pessoal, esse negócio do desafio é bem legal. Eu vou pegar um maior aqui, deixa, querido, para você poder ver. Esse negócio do desafio é bem interessante. Eu acho que eu trouxe um maior aqui, deixa eu ver. Trouxe, não, deixa para lá. Isso é um exercício legal que eu faço de vez em quando, tá? Nós temos 4 quadrantes aqui, não é isso? A, B, C e D, não é assim? E nós temos aqui os alvos, também com os quadrantes. Concorda ou sem corda? O que é que você vai fazer, negada? Para cada quadrante desse, você vai colocar uma ação que você quer executar. E toda vida que você executar essa ação, você marca no quadrante respectivo naquele dia. Quais são os meus quadrantes, pessoal? Oração, tenho que rezar todo dia. Tenho que ler alguma coisa todo dia. Tenho que treinar todo dia. E tenho que estudar todo dia. São os 4 quadrantes. Aí quando termina o dia eu digo, rezei hoje? Rezei. Pintei o quadrante da reza. Li as minhas 20 páginas do dia? Li. E assim a gente vai tendo na cara da gente, todo dia, onde é que a gente furou. Eu acho legal. Às vezes eu mantenho isso aqui bem ajustadozinho. Me frustro para lascar, porque um cara inconstante tem muito furo. Mas mesmo assim, eu recomeço, porque é uma lição que a gente tem que ter na vida. A vida é feita de recomeço, todo dia. Todo dia você pode ser uma pessoa diferente. Você foi um bosta até ontem, mas amanhã você quer ser uma pessoa boa, você pode. Todo dia é um dia de recomeço. E a gente não pode se entregar, às vezes, que é uma outra coisa que eu acompanho muito. Um pouquinho fora do tatame. Tem gente que fez o mal, praticou mal com alguém, mentiu, desprezou, foi hostil, foi injusto. E ela carrega esse peso a vida todinha. E esse peso sabota a própria vida do indivíduo. Ele está para melhorar de vida e parece que ele pensa assim, eu não sou digno do sucesso. Eu não sou digno de viver melhor, porque eu fui escroto com essa pessoa naquele... Sim, cara, foi. Verdade. Pede perdão, cara, se perdoa,
vira a página. Senão tu vai viver o resto da vida todinha amargurado com aquilo que tu fizeste no passado. O passado já está lá, como diria o máximo, décimos merídios. Né? O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Já está lá. Pessoal, o que passou não sai mais, está lá. Compete a nós nos perdoarmos. Quem for católico vai no padre, pede perdão, se confessa, zera a conta e começa bem de novo. Se nós não virarmos a página da vida da gente nas coisas que a gente errou, a gente vai viver o resto da vida todo dia se martirizando e isso atrasa a vida da gente. Toda vida que a gente pensa em melhorar, a gente lembra que a gente é um bosta, ou que foi um bosta, e acha que a gente não pode mudar e que já não é uma pessoa diferente. Nós merecemos ser felizes, nós merecemos viver bem, é isso que Cristo deseja, que a gente seja um homem novo, uma mulher nova todo dia. Isso vale a pena, senão nós vamos nos atrasar e atrasar a vida de todo mundo que está perto da gente, tá bom? Obrigado, valeu, show de bola!